E pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa segunda aula e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre vetores e matrizes, tá? Bem, o que é um vetor e o que é uma matriz dentro da linguagem de programação? Um vetor é basicamente como se fosse uma gaveta cheia de variáveis, tá? Vamos imaginar aqui então que a gente precise da nota de um aluno, a nota de 5 alunos, tá? Então, como que a gente faria na forma tradicional? A gente declararia as variáveis, né? Nota 1, vírgula, nota 2, até nota 3, certo? Então, isso acaba sendo um pouco difícil da gente fazer isso. Por quê? A gente vai ter que declarar 5 variáveis, a gente vai ter que perder nosso tempo escrevendo 5 variáveis e tal. Como que a gente pode fazer através dos vetores? Como eu falei para vocês, os vetores funcionam como se fossem gavetas, tá? Então, dentro de uma variável só, a gente pode declarar tipo guardar diversas coisas, tá? Eu vou então declarar aqui alguma variável. Primeiramente, eu coloco o tipo da variável e eu coloco o nome, notas. Aqui dentro, eu faço colchetes, né? E aqui dentro eu posso declarar o número de coisas que eu posso guardar aqui dentro. Por exemplo, como eu falei para vocês, 5, que era o número de notas de alunos. Bom, pronto, eu declarei aqui uma variável tipo inteiro, declarei o nome dela, notas, e declarei a quantidade de coisas que eu posso guardar dentro dessa gaveta. Agora vamos supor que eu quero guardar no primeiro espaço dessa gaveta, eu quero guardar a primeira nota do primeiro aluno. Então eu posso fazer isso aqui, ó, notas. Lembre-se que o primeiro espaço começa em 0, então ele vai começar de 0 a 5. Ou seja, essa gaveta aqui ela vai ter 6 espaços, tá? Como eu quero só 5 espaços, eu vou colocar até 4. Tá? Eu escrevi 5 ali para ficar melhor para vocês verem de primeira, assim. Mas basicamente, o primeiro espaço ele começa a contar em 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Se a gente contar, isso dá 5. Tá? E que eu posso declarar, por exemplo, com nota 8. Depois eu posso pegar e fazer notas 1 igual a 7, a 6, notas 2 igual a 5, tá? E notas 3 igual a 9. E notas 4 igual a 3, tá? Se eu fosse fazer da maneira convencional, eu teria que declarar quantas variáveis? Eu teria que declarar 5 variáveis diferentes, né? Notas 1, notas 2, notas 3, até nota 5, tá? E depois eu teria que atribuir cada uma dessas notas. Como eu estou usando aqui o conceito de vetores, eu posso pegar um vetor desse, ou seja, notas, colocar nele 5 posições, ou seja, de 0 a 4, e atribuir em cada uma posição dessa gaveta minha, desse vetor, eu atribuo uma nota, ou seja, eu atribuo um valor para esta variável. Tá? Aí no caso, se eu quiser, por exemplo, exibir o valor de qualquer uma dessas variáveis aí de cima, simplesmente eu posso colocar um porcentagem D, né, de inteiro, depois da vírgula aqui, e eu mostro tipo notas e o número da posição da gaveta que eu quero mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar a posição 4. Tá? Se eu der um run aqui em cima, falta só colocar a linguagem. Vai me mostrar 3, que é a posição 4 da minha gaveta. Se eu colocar aqui 3, vai me mostrar 9. Então isso é interessante para quando a gente precisar declarar várias variáveis de uma maneira muito mais simples, tá? Sem a gente ter que ficar criando diversas variáveis diferentes, tá bom? E é engraçado que a gente pode fazer multiplicações ou divisões, operações aritméticas entre essas posições dos vetores aqui. Por exemplo, aqui, eu quero multiplicar a posição 3 com a posição 9, tá? A posição 3 com a posição 4. Ou seja, fazer 9 vezes 3, tá? Então eu posso colocar aqui notas 4. Se eu der run, ele vai mostrar 27. Ou seja, eu posso fazer essas operações aritméticas entre as posições dos vetores, tá? Então eu posso... É como se fosse uma variável em si, uma variável isolada,
tá? Mas com somente um nome, notas, certo? Então, galera, agora a gente vai fazer um programinha, tá? Usando o conceito de vetores, muito simples, tá? Que é basicamente, a gente vai pegar 4 notas e atribuir dentro de um vetor só, e depois a gente vai fazer a média dessa nota, tá? Então, 4 notas e dividir por 4. Vai somar todas as notas e dividir por 4. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, declarar a variável do vetor, né? A nota, como eu já falei para vocês, nota de aluno, nota de qualquer coisa de escola, ela pode ser uma variável numérica, né? Ou seja, ou ela é int ou ela é float, tá? Só que como ela tem pontos flutuantes, ou seja, tem vírgula, então a gente precisa declará-la como float, tá? Então, eu vou colocar aqui notas, e como vocês sabem, eu preciso declarar o tamanho, tá? O tamanho desse meu vetor aqui. Como eu falei para vocês, vão ser 4 notas, então eu já posso declarar aqui 4, beleza? Agora eu vou aqui também, para não perder muito tempo, eu vou declarar aqui o valor de cada uma dessas variáveis. Por exemplo, notas. Ah, tá, esqueci. E como são 4 notas e começa de 0 a 4, então eu vou colocar aqui 3, tá? Só que o tamanho dessa variável aqui é 4, tá? Porque começa a contar de 0, ou seja, 0, 1, 2, 3, beleza? Somando 4 espaços dentro do meu vetor, tá? Então aqui, no espaço 0, eu quero que ele tenha, por exemplo, a nota 8 notas. No espaço 1, eu quero que ele tenha 7,93 notas. 2, eu quero que ele tenha 6,67. Em notas 3, eu quero que ele tenha 5, tá? Então, aqui eu declarei a minha variável, né? Notas, que é um vetor. A gente reconhece o vetor por essas colchetes aqui, tá? Dentro dos colchetes eu tenho que colocar o tamanho da minha variável. Como eu falei para vocês, seriam 4 notas, ou seja, de 0 até 3 tem 4 posições. Nessas posições aqui eu fui atribuindo valores, tá? A cada posição desse meu vetor. E depois eu quero fazer a média. Então eu vou declarar outra variável aqui, chamada média. Nessa média vai ser igual a soma das 4 notas dividido por 4, tá? Como vocês sabem, para mim somar essas 4 variáveis aqui e dividir por 4, eu vou abrir um parênteses e colocar aqui notas, notas 1, nota 0, mais notas do 1. E eu vou copiar isso aqui para ficar mais rápido e só mudar a posição aqui, 3 e 4, e dividir por 4, tá? Então eu tenho o valor da minha média. E depois eu preciso simplesmente dar um printf e mostrar o valor, tá? Vou colocar aqui o resultado é porcentagem f, como vocês sabem, para float, e vou mostrar o valor de média. Quando der run aqui em cima, ele vai me mostrar já o valor da... Opa, faltou ponto e vírgula aqui. Ele vai me mostrar o valor de 6,9, tá? Que é o valor então da minha média calculada aqui em cima. Como que eu posso fazer isso aqui, ó? Eu quero mostrar só 2 casas decimais, eu quero mostrar só esses 2 números. Como que eu posso imprimir isso? Eu simplesmente venho aqui, ó, neste porcentagem f, e depois do porcentagem eu posso colocar um ponto 2 aqui, ou ponto 3, ou ponto 4, dependendo do tanto de casas decimais que eu quero mostrar. Eu quero mostrar só 2, então eu coloco um ponto 2, e eu dou run, ele vai mostrar só 2 casas decimais. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 9, ele vai me atualizando, tá, da média. Então, beleza? Então, essa aqui é uma das aplicações dos vetores, né? Que ele acaba economizando, ó. Vocês podem ver que ele economizou variáveis, né? Atribuiu só uma variável com diversas posições que eu posso colocar em cada uma dessas posições um valor. Beleza?
E aí, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre laços de repetição, tá? Vai ser uma parte bem curta, assim, porque é uma parte um pouquinho mais avançada dentro da linguagem C, um pouquinho mesmo, mas é fácil compreender o funcionamento e ele não tem tanta aplicação dentro do Arduino, mas é interessante vocês entenderem o funcionamento dele, porque um dos laços do Arduino em si é um laço de repetição infinito, que ele funciona até que o Arduino aperte o reset dele. Então é um laço de repetição, fica repetindo, tá? O que vem a ser um laço de repetição? É basicamente isso. Ele repete uma parte de alguma coisa, ele fica repetindo códigos até que uma condição seja verdadeira, tá? Vamos imaginar então que a gente tem um vetor de 4 posições, tá? Como que a gente colocaria os valores dentro de cada posição desse vetor na forma tradicional? A gente teria que fazer 4 scanfs, né? E no mínimo 4 printfs também, porque a gente teria que perguntar: coloque o valor na posição 1, coloque o valor na posição 2, coloque o valor na posição 3, coloque o valor na posição 4. Ou seja, seriam 4 printfs e 4 scanf, tá? Com um laço de repetição, a gente vai reduzir isso a um laço e com uma função printf e uma função scanf. Bem, como que a gente vai fazer isso então? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é declarar um vetor. Por exemplo, eu vou colocar aqui valor. E eu vou colocar nele 4 posições. Como vocês lembram, o vetor ele começa da posição 0, tá? Até a posição que a gente colocar, até o número que a gente colocar. Ou seja, se eu quero declarar um vetor de 4 posições, eu tenho que começar ele com 0, tá? 0, 1, 2, 3, certo? Então eu coloco aqui 3. Beleza. Agora eu vou ter que colocar a função do laço de repetição. A primeira função que a gente vai estudar é esta aqui, for, tá? For é para, em inglês, para. Então, eu vou ficar repetindo isso aqui até que alguma coisa seja validada aqui dentro, tá? E aqui dentro a gente tem 3 espaços que a gente tem que preencher. Este primeiro espaço aqui, este segundo e este terceiro. Dentro do primeiro espaço aqui, a gente vai declarar, basicamente vai declarar uma variável que vai ser o nosso contador. Ele vai ser responsável por assim, contar quantas vezes o nosso laço de repetição vai acontecer, tá? Então, primeiramente a gente tem que declarar, né? Este laço de repetição, ele é uma variável inteira. Então, eu posso declarar aqui dentro, desta forma assim. Eu começo a contar de zero, né? Que, por exemplo, eu vou fazer 5 laços de repetição. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, é como se fosse um contador mesmo, tá? Então, a gente pode declarar essa variável aqui dentro, tá? Ou a gente pode declarar aqui fora, desta forma assim, e apenas colocar aqui dentro e igual a zero, tá? Mas eu vou declarar aqui dentro. Beleza. Aqui no meio, a gente vai colocar até quando o nosso laço de repetição vai acontecer. Como eu quero que ele aconteça 4 vezes, ou seja, eu quero completar esse meu vetor aqui com 4 posições de números, né? Então, meu laço de repetição ele tem que ocorrer 4 vezes também. Eu tenho que repetir esses códigos 4 vezes. Então, eu coloco aqui i menor que 4, tá? Enquanto o meu i for menor que 4, ele vai ficar repetindo, tá? E a cada repetição do meu a cada repetição desse laço aqui, eu quero que acrescenta mais um dentro dessa variável. Ou seja, ela vai começar com 0, ou seja, quando eu entrar aqui nesse laço de repetição, a minha variável i vai começar com 0, tá? Quando ele terminar o primeiro laço de repetição, eu quero que ele adicione mais um nessa variável. E depois mais um, e depois mais um, e depois mais um. Quando chegar em 4, ele vai parar tudo. Como que eu faço para, a cada laço de repetição, adicionar mais um dentro da minha variável?
simplesmente eu coloco um i mais aqui no final, tá? Este nome aqui, i, eu que dei, é um nome que eu coloquei dentro da minha variável, tá? Normalmente se usa i, a, n, tá? Algum nome comum assim. E você, então, recapitulando, no primeiro espaço que você vai declarar a sua variável, no segundo você vai colocar a condição para que esse laço de repetição ainda fique repetindo, e na terceira posição aqui a gente vai colocar o que vai acontecer a cada laço de repetição. Eu quero que a cada laço seja incrementado na minha variável i mais 1. Então eu uso i mais mais. Eu poderia ter feito isso aqui também, ó. I igual a i mais 1. Tá? É basicamente isso. I mais mais é esta função aqui. I igual a i mais 1. Então aqui dentro do meu laço de repetição, eu vou colocar um printf. Eu vou falar, coloque um valor na posição porcentagem d. Porque eu quero que a cada laço de repetição fique falando para mim em qual posição que eu vou estar colocando um valor. Então, aqui eu coloco i. Vocês concordam comigo que a cada laço de repetição, o valor que o meu i tiver vai ser o mesmo valor da posição do meu vetor. E eu também vou colocar aqui um scanf para colher o dado. Eu vou dar um barra invertida aqui n, né, para pular uma linha. E aqui eu vou colocar porcentagem d, e comercial, valor em i. Ou seja, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. O que está acontecendo aqui no nosso código? Primeiro eu estou perguntando para o usuário. Estou falando, né, para ele. Coloque um valor na posição porcentagem d, né, que vai ser representado por esse meu vetor aqui, essa minha variável aqui. Cada vez que um laço ocorrer, eu vou estar colocando em uma posição diferente do meu vetor alguma variável, tá? E nesse scanf, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar colhendo o dado em cada posição dele, que também é esta posição aqui do porcentagem da variável i. O que vai acontecer agora se eu rodar esse código? Ele vai me falar, coloque o valor na posição 0, 3. Coloque o valor na posição 1, 5. Coloque um valor na posição 2, 6. Coloque um valor na posição 3, 3. Acabou o programa, ou seja, ele colocou em cada espaço do meu vetor um valor que eu coloquei. Ou seja, eu economizei muito código aqui, certo? Porque eu teria que colocar 4 printfs e 4 scanfs, tá? E como que eu faço agora para printar todos os meus valores que eu coloquei aqui dentro do meu vetor? Eu faço um outro for. Da mesma forma, eu vou copiar aqui e simplesmente eu vou dar um printf e falar para o usuário a posição porcentagem do seu vetor é. Aí aqui eu vou colocar um outro porcentagem d, só que esse vai ser relacionado ao meu vetor, tá? Então a posição i do meu vetor vou dar um outro vírgula aqui e vou colocar valor em i. O que vai acontecer agora para mim aqui? Coloque um valor na posição 0, 4. Coloque um valor na posição 1, 5. Coloque o valor na posição 2, 2. Coloque o valor na posição 3, 3. Depois ele vai mostrar para mim. A posição 0 do seu vetor é 4, conforme a gente colocou lá. A posição 1 do seu vetor é 5, conforme a gente colocou. E até o final. Como eu quero que ele pule uma linha a cada laço de repetição, boto um barra invertido n aqui, dou um run, só colocar os valores aleatórios aqui. Olha lá, ó. A posição do seu vetor, tal, tal, tal. Então, essa é uma forma muito fácil da gente economizar códigos, né? Com laços de repetição. Então, a gente pode estar fazendo a cada momento para economizar linhas, para ficar mais fácil, né? Às vezes a gente tem um vetor de 600, sei lá, espaços e a gente precisa imprimir cada um desses espaços, né? No Arduino a gente usa bastante isso
para quando a gente, por exemplo, enquanto tiver luz, eu quero que você, tipo, luz num quarto, eu quero que você fique piscando este LED. A partir do momento que a luz apaga, ou seja, fica escuro, o LED também apaga. É só um exemplo. Então a gente usa também laços de repetição, usa if, usa else, tudo dentro desses arranjos, tá? E agora uma outra forma da gente fazer um laço de repetição é através da função while. Assim, ó, while. While em inglês significa enquanto, tá? Então simplesmente a gente pode fazer assim, ó. Enquanto i, que é uma variável qualquer, for menor que 3, tá? O nosso laço aqui de repetição vai acontecer. Simplesmente isso, tá? Só que essa função while, ela pede que você declare a variável antes. Então eu tenho que declarar aqui, ó, int i igual a 0. Eu tenho que declarar essa variável aqui antes, tá? E aqui dentro também eu vou ter que colocar o i igual a i mais 1, tá? Para incrementar. Porque se eu não fizer isso, o meu laço de repetição vai ficar eterno, tá entendendo? Porque, ó, se eu comecei o meu vetor, minha variável com 0, e aqui dentro eu iniciei um while, ou seja, enquanto i for menor que 3, faça isso. Então, se eu não aumentar esse valor do i aqui até 3, em algum momento, esse meu laço de repetição vai ficar eternamente aqui, ó, repetindo, 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 até que o meu i seja maior que 3 ou igual a 3, tá? Então, aqui dentro eu posso colocar um printf pedindo, né, coloque o valor na posição porcentagem D. Como vocês sabem, aqui eu vou colocar variável i e aqui embaixo eu vou colocar um scanf também para colher o dado, né, do usuário. Que eu vou adicionar na variável vetor valor, tá? Então aqui é porcentagem D, vírgula aqui e valor na posição i. Entendeu? Eu não vou colocar não vou incrementar esse 1 aqui. Não vou incrementar, eu vou dar um run. Ele vai me perguntar eternamente qual o valor que eu vou colocar. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar infinitos valores aqui, que ele sempre vai ficar perguntando um novo valor, e ele nunca vai mudar a posição aqui, ó. A posição sempre vai ser gravada na posição 0 do meu vetor, tá? E isso aqui vai ficar eternamente. Então, para isso, para mim, o meu código funcionar perfeitamente, eu tenho que incrementar a cada laço de repetição um mais um dentro do minha variável i. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente escrever i mais mais aqui no final, tá? Então, se eu der um run aqui, ele vai falar o quê? Coloca um valor na posição 0, 3 na posição 1, 4 na posição 2, 5 e vai finalizar meu código, tá? Então é basicamente isso. Essa é a parte de laços de repetição. Espero que vocês tenham entendido. Não é tão difícil, é só vocês pegarem o jeito de escreverem o código, de pensarem como o porquê da necessidade de eu ficar repetindo uma certa função várias vezes, tá? Na maioria das vezes isso daí serve para economizar códigos, economizar linhas, tá? E aí, galera, agora a gente vai mostrar um pouquinho da parte mais teórica, assim. Como eu mostrei para vocês lá, foi uma introdução, né, mostrando a programação em si, explicando alguns detalhes. E aqui vai ser como se fosse uma revisão de tudo que a gente viu dentro dessa aula e respondendo alguns detalhes, tá? Bem, o que vem a ser vetor que a gente aprendeu, né? Os vetores, como eu falei para vocês, é como se fosse uma gaveta que eu posso colocar em cada posição dele um valor ou alguma coisa, né? E a gente aprendeu na aula passada que a declarar strings, né? Uma string nada mais é do que um conjunto de caracteres, ou seja, uma string é um vetor de chars, tá? Então, enquanto um char é, por exemplo, somente uma letra,
Uma string, que é um texto, nada mais é do que um conjunto de caracteres que formam um texto. Por exemplo, se eu quisesse escrever meu nome aqui, Atua, eu precisaria de 5 espaços dentro de um vetor, colocaria em cada espaço desse um caractere, ou seja, A, T, W, A, H, certo? E dentro da programação também, como a gente viu, a gente precisa às vezes declarar vetores com outros tipos de variáveis. Por exemplo, a gente pode declarar um vetor como números inteiros, com números com pontos flutuantes e outras coisas. Aqui está um exemplo, tá, de como declarar um vetor. Como ele mostrou aqui, ó, primeiro você declara o tipo do vetor, depois você coloca o nome dele, você coloca o tamanho desse vetor, e se você quiser que ele já comece com algumas coisas pré-definidas, né, com alguns dados pré-definidos, você coloca um igual e abre chaves, tá? Abre chaves e fecha chaves e coloca em cada posição um valor, tá? Um valor definido já. Como aqui ele declarou 12, cada posição desse vetor, começando de 0 a 11, terá 12 posições, tá? Como aqui está sendo especificado, que os vetores eles começam na posição 0 e vão até a posição determinada dele, tá? Se você contar, você verá 12 espaços. Aqui também tem um exemplo de como a gente pode procurar dentro do vetor, a gente pode atribuir um valor, tá? Por exemplo, aqui, ó, na posição 0 desse vetor, a gente encontra 100, né? A gente também pode, por exemplo, colocar um valor dentro de cada posição desse vetor, simplesmente colocando, por exemplo, venda semanal, né, esta variável aqui, e dentro dessa posição 0 aqui, ele atribuiu o valor de 100, né? E quando a gente vai imprimir, a gente pode também estar imprimindo somente uma posição desse vetor. Agora um conceito que eu não expliquei na aula da parte da programação, mas que vocês vão ver bastante assim, se vocês forem mexer com programação. E dentro do Arduino raramente vocês vão ver, que é o conceito de matrizes, né? Que é basicamente o seguinte, ele é como se fosse um vetor, tá? Um vetor, só que ele pode ser expandido em tabelas, por exemplo, tá? Por exemplo, esse aqui. Ele declarou aqui, ó, essa variável chamada notas, tá? Como float. Ele colocou que ela vai ter 3 linhas e 4 colunas, tá? Ou seja, para cada posição aqui que eu coloque, tipo 0, 0, se eu colocar aqui 0, 0, depois que eu for procurar, né, querer alcançar onde está cada posição desta variável, eu vou pegar esta linha, este item aqui. Se eu colocar 0, 1, eu vou pegar este item. Se eu colocar 0, 2, eu vou pegar este item. Se eu colocar 1, 1, o que eu vou pegar? Linha 1, coluna 1. Vou pegar este item aqui, certo? Então, é como se fossem tabelas, tá? A gente pode criar como se fossem vários planos dentro do meu vetor. E como vocês podem ver aqui, eu não tenho, eu não tenho limitações para quantas dimensões vai ter esta minha matriz, tá? Tudo bem que eu não consigo mais representar ela como tabelas assim, tá? Quando eu coloco várias dimensões delas. Por exemplo, essa quarta dimensão aqui é impossível de reproduzir através de um gráfico, de uma tabela, tá? Essa aqui ainda é possível através de uma tabela 3D, mas como vocês podem ver, é importante que vocês saibam simplesmente que é possível fazer diversas dimensões dentro do meu vetor, tá? Caso você precise coletar vários dados. Aqui tem um exemplo, tá? Que ele coloca dentro da posição aqui determinada um valor e depois imprime esta posição. Depois vocês dão uma olhada nessa parte. E agora partindo para a estrutura de repetição, né? For. Como a gente viu, a estrutura for, ela significa para a gente para, tá? E o laço de repetição, ele funciona quando a gente quer que repete diversas vezes um código determinado aqui, né? O código que vai ser repetido. E ele funciona com base nesse teste lógico aqui.
Então, para mim declarar uma função for, eu primeiro preciso definir três parâmetros. A inicialização do meu contador, o teste lógico, que vai ser quando que esta função for vai parar de funcionar, e esta atualização do contador, ou seja, enquanto o meu a cada laço, o que vai acontecer com o meu contador, tá? Por exemplo, aqui, neste exemplo aqui de baixo, ele iniciou um contador com zero, ó, int i igual a zero. Esse i aqui é o contador que ele iniciou. Ponto e vírgula, i menor que 100. Ou seja, enquanto i for menor que 100, este meu laço de repetição aqui vai ficar repetindo, tá? E a cada laço de repetição, esse i++ aqui representa que a cada laço de repetição, o meu contador vai receber mais 1. Ou seja, no primeiro laço ele começa com 0, no segundo laço ele já começa com 1, no terceiro laço começa com 2, entendeu? A cada laço de repetição ele vai atualizando. Quando ele chega em 99, indo para o 100, o meu laço é fechado e finalizado. Aqui tem mais alguns exemplos, que eu posso, por exemplo, colocar i menos menos, quando eu quero que o meu contador seja ao contrário. Eu quero que ele comece num valor alto e vai decrescendo. E ele vai parar quando o contador chegar em zero. Eu também posso incrementar este meu laço de repetição em 2. Quando eu uso i++, por exemplo, ele incrementa de 1 em 1. Quando eu coloco i igual a i mais 2, eu vou estar a cada laço de repetição incrementando mais 2 no meu valor aqui que é anterior, tá? Então o laço acaba mais rápido. Aqui tem um desafio, caso vocês queiram fazer para aprender melhor sobre o laço de repetição. Aqui tem a resposta dele, a solução, tá? Mais um desafio e a solução. Beleza. E uma coisa importante, nenhum desses parâmetros aqui, entre os pontos e vírgulas, eles são necessários, tá? Porém, se você deixar os três em branco, você vai acabar criando um laço infinito, um laço de repetição infinito, tá? Porque ele não vai ter parâmetro de finalização. Beleza. Agora, a estrutura de repetição chamada while. Essa repetição aqui significa enquanto, tá? Enquanto essa expressão ser verdadeira, o nosso código vai ficar aqui se incrementando, vai ficar repetindo, tá? É importante que a gente declare uma variável fora, que vai ser o nosso contador, né? Do laço de repetição, a gente vai colocar uma estrutura fora, como por exemplo nessa imagem aqui, onde o laço de repetição depende dessa variável aqui. E ela foi declarada antes, tá? Do laço de repetição, e dentro do laço foi feita este decremento aqui, tá? No na nossa variável. Aqui a gente tem um exemplo, onde ele soma os números naturais, tá? E aqui a gente tem outro exemplo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, acompanhe esses exemplos aqui. E no final a gente tem alguns exercícios, tá? Então, uma outra dica que eu queria deixar para vocês. Quando utilizar while e quando utilizar for? Bem, para você utilizar o for, você vai ter que ter um parâmetro de finalização já bem estabelecido. Ou seja, você vai saber mais ou menos quando o seu laço deve acabar. Quando você utiliza while, significa que você não tem a certeza de quantas vezes aquele laço vai ser repetido, tá? Então, quando você trabalhar com incertezas de quantas vezes o meu laço de repetição vai ter que ser repetido, aconselho a utilizar while. Enquanto quando você já saber quantas vezes o seu laço de repetição tiver que acontecer, utilize for, ok? E aí galera, tudo bem com vocês? Para finalizar aqui a nossa aula e a nossa parte de linguagem de programação, eu gostaria de trazer para vocês a ideia do Arduino, tá? E trazer um conceito de alguns códigos bem simples que, com o conceito que a gente trouxe até aqui, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro desse código, tá? Então, basicamente, essa aqui é a ideia do Arduino, tá? Aqui a gente não consegue simular códigos, a gente precisa do Arduino em si, mas existem diversas plataformas online e nosso curso ele está destinado a fazer os experimentos do Arduino dentro do Proteus, tá? Então a gente vai testar todos os códigos do Arduino dentro da plataforma Proteus, dentro do software Proteus,
ok? Então, mas basicamente, quando você tiver um Arduino real, um Arduino, você vai ter que usar esta IDE aqui, tá? Que é como se fosse um software que você programa dentro dele e carrega o seu código para dentro do chip, dentro do processador do Arduino, e ele vai executar esse código para a gente, tá? Então, basicamente, esta é a área onde a gente cria os códigos, igualzinho àquela área onde a gente criava os nossos códigos em linguagem C. E como vocês podem ver aqui, eu vou explicar esses códigos para vocês aqui, alguns códigos bem simples, e eu vou fazer algumas analogias, tá? De alguns códigos que tem no Arduino com alguns códigos que tem na linguagem C que a gente aprendeu, tá? Então, primeiramente, aqui a gente declara as variáveis, né, dentro da linguagem do Arduino. Como vocês podem ver, da mesma forma que a gente declara as variáveis na linguagem C, a gente pode também declarar as variáveis dentro do Arduino. Ou seja, a gente coloca int e coloca os nomes das variáveis, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei LED verde, LED amarelo e LED vermelho. E eu posso atribuir a eles um número, tá? Esse número aqui, ele vai ser o número da porta do Arduino. Depois vocês vão entender melhor o que é a porta do Arduino, tá? Mas basicamente isso aqui declara a porta que eu vou colocar cada LED dentro do Arduino, tá? Agora o que é void setup? O void setup dentro do Arduino é onde o código vai começar. O código, né, ele começa dentro desta função aqui, tá? Ou seja, essa função que ela executa uma vez e depois ela parte para o void loop. Esse void loop, ele é como se for... Lembra que eu falei para vocês que existem laços de repetições infinitos? Esse void loop é basicamente isso. É uma função que fica sendo realizada infinitamente, tá? Então, dentro do void setup, normalmente a gente declara os tipos dos pinos do Arduino. Por exemplo, existem pinos de entrada e pinos de saída dentro dele, né? E a gente declara aqui, tá? E dentro dessa função pin mode, a gente declara o, o LED, né? A variável que a gente declarou, e a gente declara se ela é output ou input. Vocês vão entender melhor o que é isso depois, mas eu estou querendo dizer para vocês que essa função pinMode, ela declara os pinos do nosso Arduino. E eles são e essa declaração, elas acontecem uma vez dentro desse void setup. Dentro aqui do void loop, eu faço operações que precisam ser repetidas várias vezes. Lembra do nosso printf, que a gente escrevia alguma coisa para o usuário ver? Dentro do Arduino, a gente não tem como mostrar para o usuário algum texto, né? Só através de LCDs ou essas coisas assim. Então, como que a gente faz para alertar o usuário alguma coisa? A gente acende e apaga LEDs, tá? Então, o nosso printf, ele é basicamente esta função, digital write. O que o digital write faz? O digital write, ele escreve na porta digital. Como vocês podem ler aqui, digital write. Write em inglês significa escrever. Então, o digital write, ele escreve na porta digital. Aí, os parâmetros dessa função aqui, vocês podem ver que tem parênteses, é a variável, ou a porta, né, que a gente vai estar usando, e um rig ou um low. Rig, como vocês sabem, é alto, e low é baixo. Então, a gente coloca dentro, tipo assim, com esse rig, a gente consegue acender ou apagar o nosso LED, tá? Então, aqui eu fiz um semáforo bem simples, mas não se atentem ainda a isso. Eu só quero explicar para vocês alguns desses códigos aqui que vocês vão precisar lá na frente, que vai ser útil, tá? Que vocês aprendam. Então, da mesma forma que a gente fazia os printf para mostrar alguma coisa para o usuário, a gente pode fazer digital write para mostrar também, acender um LED vermelho, acender um LED amarelo, acender um LED verde, tá? Essa função delay aqui, ela é uma função de espera. A gente não viu isso ainda dentro do Arduino, da linguagem C, mas esse delay é basicamente uma espera, tá? Então, esse parâmetro dentro dela aqui
é basicamente o tempo em milissegundos. Como vocês sabem, né? A cada 1000 milissegundos é um segundo um segundo real. Então, se a gente colocar aqui 5.000 milissegundos, ela vai esperar 5 segundos para ser realizada. Ou seja, ele vai manter essa linha de programação funcionando durante 5 segundos. Tá? Então, é como se fosse uma espera. Depois ele pula para outra linha e assim vai por consequente até achar outro delay, vai esperar mais alguns segundos e assim por seguinte. E esta função aqui, como eu falei para vocês, é uma função loop, então ela fica se repetindo infinitamente. Então é basicamente isso, a nossa parte sobre linguagem de programação e linguagem C. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Tá? O foco do nosso curso não é linguagem de programação, tá? Então a gente não pôde assim aprofundar dentro da linguagem C, fazer aprender funções, aprender coisas mais específicas dentro da linguagem, ponteiros, essas coisas assim, porque vai fugir muito do nosso curso de Arduino, né? Mas como eu falei para vocês no começo, essa parte de linguagem de programação em C é para dar uma base mesmo para que vocês entendam como que funciona um código de programação e algumas funções básicas que tem dentro da linguagem C e também tem dentro do Arduino. Então vai ficar mais fácil na hora de vocês aprenderem a programar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, criado a curiosidade de vocês para aprenderem, a pesquisarem mais. E caso vocês queiram, né, existem muitos cursos de linguagem C na internet, no YouTube, em alguns canais aí, que é interessante vocês aprenderem bastante sobre linguagem C, para que quando vocês forem fazer esses códigos de Arduino, ou vocês forem pegar algum código da internet, vocês aprendam não somente a copiá-los, mas também entendê-los, e eu acredito que isso vai ajudar muito na vida de vocês. Então, obrigado e até a próxima.